Outro dia Deus chegou para mim e falou assim: Fernando, presta atenção na tradução dos nomes. Pesquisa. Né? Aí eu fui olhar Caim. Veio Caim na cabeça. Né? Caim é o irmão de Abel. Né? Então Caim mata Abel na Bíblia por inveja. Né? Porque Abel fazia sacrifícios de uma forma e eu acho que ele não entendia, não sei o que. Deus gostou mais do sacrifício de Abel e Caim matou ele. Né? E aí eu fui ver que é um nome, sabe, do africano, sabe? O nome ele tem origem lá na África. Isso quer dizer que isso vai muito mais antigo. É muito mais antigo e a gente não consegue entender esses povos mais antigos. E o poeta, o profeta, o escriba, que pôs aquilo nos papiros, que contou aquilo, né? Porque essas histórias, elas são tipo história de pescador. Elas são contadas de forma oral por muito tempo. Em algum momento alguém começou a desenhar isso nas paredes, essas histórias foram se transformando, e em algum momento alguém teve uma sensibilidade poética de colocar isso no papel. Tanto que você vai na igreja, é de forma oral, de forma escrita. Né? A forma oral é a pessoa lê e depois ela explica o texto. E aí que entra, dependendo do jeito que ela explica, você se torna um escravo ou se liberta. Mas a minha pergunta... Tá. E aí eu fui olhar esse nome, né? Eu comecei a pesquisar outras coisas, né? Eu já tinha percebido que existiam essas ligações. Tudo começou, eu estava lendo o Evangelho de Marcos, e eu percebo que sempre que Jesus leva as pessoas para as curas, mas as principais curas, João, Tiago e Pedro tá ali. Quando eu olho lá no final, tem os textos das cartas desses 3 apóstolos bem ali. Aí eu falei, não, eu tenho que estudar isso aqui. Eles andaram muito com Jesus. E ali eles falam de Jesus, cada um na sua forma. Então começa com Tiago. Ele é um pouco mais ríspido, né? Ele provavelmente é o irmão mais velho de João, que aqui fala as mesmas coisas de forma mais amorosa. E temos Pedro no meio, que é simplesmente humano ao falar de tudo aquilo. Existe, lógico, um livro que chama Simão Pedro no meio disso. Então nós temos Pedro completão ali. E temos Simão Pedro. Pedro, está escrito Epístola Universal de Pedro, letras garrafais. E a pessoa que criou todo esse contexto da Bíblia viu que é melhor colocar menorzinho ali para ter uma diferenciação. Este Simão Pedro, ele é meio preconceituoso. Aí você começa a pesquisar, começa a estudar e percebe que as cartas de Paulo foram mexidas, que existe um concílio de Niceia. E aí você começa a olhar as outras religiões que também vão aparecer na sua vida, e você vai falar, não, agora esta é a certa. Aí depois você vai na outra, não, agora esta é a certa. E nunca para em nenhuma porque Deus é um só. Você vai perceber que sim, é sobre religiosidade, é sobre templo, é sobre o meu tá certo e o seu tá errado. E aí você vai olhar, pedrada na cara de Davi, da família. Aí você vai um pouco mais, você vê que existe um rio que saía do Éden. Então tinha um rio que saía do Éden. E logo depois percebemos que tem o jardim do Éden. Então existe o Éden e o jardim do Éden, que está no Éden, mas existe uma casa. E Jesus colocou Adão e Eva no jardim. E ele se divide em 4 braços.
o Tigre, o Eufrates, o outro. Não estou com uma Bíblia aqui agora pra de cabeça, mas vai lá. Aí você começa a perceber que Está na hora de você andar. onde estão esses rios lá, Não se esqueça da na onde isso tudo foi criado. Aí você começa a perceber que esses rios, porque passou bastante tempo, muito provavelmente trocaram-se os nomes, mas será que tem algum lá? Aí você vai começar a olhar e você vai ver que ali perto nós temos Jordão, nós temos um monte de coisa, sabe? E aí você começa a ver a história desses povos que estavam ali ao redor. A Bíblia em si, ela fala do Nilo, então nós temos uma história com o Egito, nós temos a história com os filisteus. E o que esse povo, por quê? Isso já foi provado, que existiam coisas que não tinham aqui no princípio da Bíblia, que aqui já tem. Diabo, essas coisas, foi aparecendo conforme o povo hebreu foi se misturando com os povos. E parece que eles estão sempre aliados a alguém, né? E é assim que a gente vai entendendo essa coisa de simbologia. O hábito de estudar, de ler, vai escrevendo dentro da gente. O hábito de escrever o que a gente entendeu daquilo faz com que a gente avance. Uma vez eu tinha uma professora, no começo a gente não gostava dela, de jeito nenhum, e bem nessa época ainda estava passando Carrossel, porque tem uma história com a professora Helena acidentada, e essa professora teve que, né, fazer uma cirurgia, entrou uma professora nova, que aí a gente passou a não gostar dela, porque a gente já gostava da outra, entendeu? Aí depois foi bem Carrossel essa época. E ela me contou, ela falou um dia na aula, né, que ela chegava em casa e ela passava limpo os textos que ela aprendeu na escola, entendeu? E assim isso internaliza. E quando internaliza, vira um prazer, você só começa a trocar a marcha da vida sem perceber. Perguntem para o meu cunhado, Diogo. Se ele estiver aí, fala para ele, digitar embaixo, né? É assim, no começo dói. Ele falou pra mim, ó, eu tinha um pouco de depressão. Dói fazer exercício físico, entendeu? Mas daqui a pouco acostuma, o corpo gera um monte de coisa só para lidar com essa dorzinha. Ó como Deus é legal, ele cria neurotransmissores da felicidade quando você faz uma coisa assim. Sabe quando você era criança e você era mais solto? Sabe quando você era criança e você era mais solto? Aí de repente, hoje você chora se isso acontecer. Mas eu pelo menos eu era assim quando eu era pequeno. Quando eu ia quase fazer uma cagada, ou quase tomar um tombo, e de repente eu não acontecia, vi uma crise de riso, assim, uma felicidade daquilo não ter acontecido. Ainda bem. E a gente vai perdendo isso durante a vida. Então vamos fazer um exercício agora? Rapidinho, vamos parar, 2 segundos. Vamos fazer assim, respira fundo. Enche a barriga lá na frente, solta bem devagar. Muito bem. Respira fundo. E solta bem devagar. De olho fechado, eu quero que você busque assim, ó, dentro dessas coisas, essas dorzinhas que você sente no seu corpo, deixa sair as imagens que tem assim, ó. Em cima de cada dor tem uma imagem. Olha pra ela. Por quê? Só está doendo porque você não está olhando. Você não está dando uma resposta para a vida em relação àquilo. E aí ela fica aqui, você não quer sentir, ela quer sair. A sua única prioridade neste momento. Você comprime, ela quer sair, fica nessa briga. E você tem tipo uma inflamação espiritual. Tirem a pedra.
tirem a pedra. O que é a pedra do poço de Jacó? É o conhecimento. Quando você vai ler o livro O Alquimista, do Paulo Coelho, ele vai falar sobre isso, né? Ele vai falar que ele começa num ponto e lá no final ele descobre alguma coisa que tinha a ver lá com o começo, entendeu? E todo mundo foi para o Egito. Abraão passou pelo Egito, tem uma história com a mulher dele no Egito. José só salvou todo aquele povo que foi escravizado no Egito. Você entendeu as referências? Digite amém. Eu vou colocar um outro lugar aqui, depois eu volto para o Egito. Daniel teve que aprender as artes da Babilônia para ser profeta. Porque Nabucodonosor falou, ó, esses caras vão ter que aprender a minha linguagem. E é porque ele sabia astrologia, essas coisas, que ele conseguiu desvendar os sonhos proféticos de Nabucodonosor. Então leiam Daniel, lição da semana, e depois vocês comentem aqui embaixo que vocês aprenderam, porque eu vou cobrar, e Deus vai chegar e vai... Lázaro, vem pra fora. Tá. Aí, Jesus foge pro Egito. Ai, mas Jesus é Deus. Então você não entendeu nada do papel de Jesus. Jesus veio para ter uma vida humana. No processo, ele se descobriu Deus. Aonde? Lá com o diabo. Mas no processo, tem toda uma parte da vida dele que não é contada. Existe por aí documentos que não chegam na gente, mas vão para o Egito. E todos os caminhos levam para Roma. E o que tem em Roma? O Vaticano, a sua igreja católica, que não permitiu que muitas coisas, como o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho segundo Maria Madalena, segundo Tomé e um monte de coisa, segundo Judas, também tem um vídeo no canal aqui, assista. E aí, Judas, tamo junto, que explica tudo isso. Assistam também, acorde Neo, Matrix pegou você, siga a Sincronicidade Branca, para vocês entenderem porque eu fico fazendo assim quando carros e barulhos passam por aí. E assistam também a relação entre ansiedade, depressão e uso de drogas. São 3 vídeos legais, estão lá para baixo, mas pesquisa, tá bom? Tá. E Jesus teve que vencer o diabo, ele teve uma vida humana. Aqueles 40 dias no deserto é um mito, tudo isso é um mito. Jesus original, no mínimo, deveria ter se chamado Emmanuel, porque foi o que o anjo falou para José. Entendeu? Deus conosco. Mas lá na terra deles dizem que pode ser Yeshua e essas coisas, entendeu? Tá. Buscai sabedoria, pois a sabedoria vale mais do que ouro e rubi. E a sabedoria estava com Deus desde o princípio. Sem ela, nada se fez, se faria. E aí, o que acontece? Jesus, em sua vida humana, ou de verdade, não do mito, entendeu? Ele estudou. Ele aprendeu como todos os profetas. Quando você vai lá nos muçulmanos que falam que Jesus era um profeta, todos somos filhos de Deus, desde que... Todos somos filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus. Deus não vai abandonar ninguém. Só que você precisa ir lá, bater na porta. Pai, voltei. Para quem não conhece, eu sei que muita gente vai achar enfadonha essa parte, mas eu vou fazer o máximo possível para tornar mais legal essa metáfora. Certa vez, lá está o cão arrependido.
olhando para a casa do pai que ele está voltando, pensando por que diabos ele não ouviu o pai dele quando o pai dele falou: olha, assim é melhor. Mas ele queria porque queria a vida, o ouro. E aí ele foi e pediu a herança do pai. O pai, sábio, lhe deu, falou: deixa que ele volta, deixa que ele volta. O pai já passou por experiências. O irmão fala assim: eita caramba, pai, isso é fogo, hein? E ele vai, ele não tem sabedoria, ele não sabe lidar com aquele dinheiro, então ele gasta tudo. E logo ele se vê comendo com os porcos. E os porcos são mais importantes do que ele, porque quando ele pede para comer, nega. Aí ele lembra do pai. Ele fala: pô, eu vou trabalhar pro meu pai. Vou pedir perdão, ele volta para casa, só rápido. E o pai dele, preocupado, falando: mano, quando que ele vai abrir os olhos, vê ele lá e fala: oh, filho, volta, coloca uma aliança nos dedos, um chinelo. O outro irmão já fala: puta, mano. Os crentes, hein, só para entender. Trabalhei o dia inteiro nessa vinha. E ele vai receber igual. E aí o senhor da vinha diz assim: não combinei com você lá atrás 1 denário? A vinha é minha, eu pago quanto eu quiser, para quem eu quiser. Então já vamos começar a pensar se hoje vamos aceitar Jesus nesse Dia das Mães? Vem do jeito que você é, em espírito e em verdade. Minha vida com Jesus é cheia de aventuras, mas da parte dele nunca vi maldade. Saiam todos, por favor. Não muito além do que qualquer pessoa comum. Pois a sua imagem e semelhança Deus me fez do pó da terra. Feitas nas mãos de um cara que não é qualquer um. Os gregos, eles eram um pouco mais inteligentes. O que eles faziam? Eles adaptavam todos os textos, eles viajavam muito. Não tem mais volta. Eles colecionavam ideias, sabedoria, essas coisas. Em algum momento, Isso desencadeia uma série de escolhas. perdeu-se um pouco dos orixás por causa da caverna de Platão, por causa da busca do ouro que a gente só coloca nas mãos e pesa. Às vezes a consciência Nunca mais vai ser o mesmo. de como nós conseguimos Eu estou pronto. as nossas realizações. A bruxa que enfeitiça a Bela Adormecida, ela só enfeitiçou porque não foi convidada para a festa. E por isso ela criou uma grande confusão. Talvez ela se vestia, talvez Maria Mulambo se vestia de jeito diferente, mas ela também gostava de comer um pão. Talvez um guaraná. Um dia eu li um livro chamado O Maior Vendedor do Mundo. Ele ensinava, ele vinha com uma história de um rapaz que ele queria casar com uma garota. Ele era filho adotado e esse livro apareceu na minha vida de alguma forma. Então pesquisa, O Maior Vendedor do Mundo. Ele tem 10 pergaminhos. Eu tive que passar alguns meses lendo, porque é um pergaminho por mês. De manhã, na hora do almoço e à noite. Doeu pra caramba. Mas eu sei que lá na frente ele me transformou. Um livro, normalmente a gente lê uma vez. Esse... Música! Parem a música!
Aí depois eu descobri que existe Provérbios na Bíblia, que faz mais ou menos a mesma coisa de uma maneira mais simples. Então, Provérbios tem 30 ou 31 provérbios. Todos os dias. Ele tem 30 porque é para você ler um por dia. Então, viu como a Bíblia é completa? Só que ninguém te explica. Então você lê um por dia. Provérbios 1 até o Provérbios 30. Aí depois começa de novo. Ou passa para frente. Mas aí você vai passar um mês. Tem muita gente que lê. Tem muita gente, quando eu estava na clínica de habilitação, decidiram servir agora. A gente lia muito também o presente diário. Tenha algo de sabedoria para você ler todo dia de manhã, pelo menos. Eu estou numa fase da minha vida onde estou tentando viver em espírito e verdade. E eu tenho uma criança interna que gosta de brincar. Eu gosto de fazer pergaminhos, eu gosto de fazer essas coisas na minha vida. Eu gosto de pintar minhas coisas, eu gosto de fazer minhas coisas. Então, eu estou adaptando certas coisas para mim, para o meu dia a dia. Com as coisas que eu aprendo, eu só escrevo de novo, do meu jeito. Se você não me bater, não me matar e não me crucificar, você vai ver eu evoluir. Aí você só começa a pegar as suas ideias e a se nutrir. No princípio, a vida humana habitava com as trevas. E a consciência cósmica, do qual chamamos por muitos nomes, e também de Deus, disse Efatá, que traduzido quer dizer abra-te. E houve luz. E a raça humana percebeu a própria realidade, criada através da projeção de suas escolhas. Então, tanto homens como mulheres e crianças quebraram seus arcos e adotaram os instrumentos de cultivo. E a Mãe Terra chorou uma bela chuva de prosperidade e alegria, pois a guerra e o sangue em sua face não eram mais derramados. O verde curou as feridas das árvores, e a baleia e os golfinhos voltaram a cantar. E viu Deus tudo o que criou, e tanto a noite como o dia sempre foram bons. A lei é a atração, fruto dos nossos sentimentos, produzido por nossos pensamentos e maneiras de vibrar. Com a vida como a vida decidimos conversar, o amor, a ética são apenas escolhas para essa ponte atravessar. Porém, todo construtor, médico ou jardineiro que obtém sucesso em suas jornadas de realizações sabe misturar bem em suas receitas a sagrada inteligência e a divina sabedoria. E quem somos nós, pobres pecadores, aos divinos conselhos de Deus ignorar e dos bons princípios nos afastar? A pedra dourada ou o dinheiro de papel são ilusões utilizados para facilitar a troca de alimentos, remédios e outros produtos. E assim como devemos domar nossa língua e o restante do nosso corpo, o dinheiro deve ser dominado e nunca nos dominar. Pois a terra sempre produz o fruto de sua estação a todo humano que se dedica a plantar, regar, cuidar e amar. Que a Mãe Terra produz o melhor alimento temperado com maná, leite e mel, e a todo ser humano que respeita o seu próximo e não faz da terra o lixo onde derrama seu esgoto, lixo ou papel. Cavalgue a vida pelos caminhos do agora, mantendo a amizade de Deus, o grande Espírito, que nunca abandonou e nunca nos deixa na saudade. Filhos do profeta Jonas, olha o povo da grande cidade de Nínive, que não sabe distinguir a mão direita da esquerda,
É muito fácil dizer qualquer E coisa. lá vivem muitos animais. Tiveste pena dos muros fendidos e do teto destruído de sua Jerusalém e do Vaticano, que com leis humanas heresias se prostituíram. Não teria misericórdia eu, Jesus, de muitos nomes, seu Deus, misericórdia do povo que se arrependeu? E disse Deus: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja aqueles que lhes são enviados. Quantas vezes quis eu, o Senhor da vida, juntar-lhes debaixo de minhas asas, assim como a galinha junta seus pintos, e tu não quiseste. E semelhante a estes, escribas, doutores da lei, fariseus hipócritas, que não entram no reino dos céus e não permitem que quem está entrando entre, raça de víboras. Pois a religião pura e imaculada para com Deus é visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações, pois o são não precisa de médico, e sim o doente. E quem és tu que julga seu colega, vizinho, parente ou irmão? Lembra-te, ainda hoje, de onde caíste e quem o resgatou, pois pensamentos geram sentimentos e emoções que levam todos os seres a agir. E mesmo a cruz, do exemplo dado pelo profeta Nazareno, o que diremos a Deus quando Ele nos disser que tudo viu, pois sempre esteve, estará, e assim como eu e você, o Pai do Universo sente, sentiu e sempre sentirá. Talita Kumi, Maktub, Aloha, Namastê, Axé, Shalom, Adonai. Amém, Senhor Jesus Krishna, carpinteiro pregador de Nazaré, quebrador de templos religiosos, fariseus, hipócritas. E se você aí do lado entendeu que isso é um Thunder, 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 Thundercats, oh! Clica no curtir aqui embaixo, compartilha com seus amigos, segue para receber as notificações todas as vezes que postarmos vídeos novos. Eu trouxe alguns livrinhos aqui hoje, uma referência ao rei Davi. Nesses dias estou pegando latinha por aí, Deus falou, ó, olha naquela sacola. Eu olhei para a sacola e falei, lá não tem latinha, mas tinha essa latinha. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, o príncipe e o sábio. Então, coisas que são para as pessoas certas aparecem no lugar certo. Esse é o segredo da chave de portal. Harry Potter e Harry Potter e o Cálice de Fogo, né? Então nós somos apresentados a chave de portais, né? Que nos levam a lugares. Uma das chaves de portais do Harry leva ao cemitério, lá em outro filme, né? Eu acho que é nesse mesmo, e que causa problemas. Mas tem uma bota que leva ele para o lugar. Quer dizer que uma bota, por que uma bota? Né? Isso aqui é uma bota, estava no lixo, né? E me levou a outro lugar, porque se eu não tivesse pegado esse livro, minha vida daquele dia até hoje seria outra, eu nem estaria fazendo esse vídeo. É assim que se transforma o tempo, entendeu? Quer mudar o tempo? Transforme seu agora. Ressignifique seu passado. PNL, Lucas Naves, melhor professor de hipnoterapia do Brasil, Flávia Melissa, para te ajudar a colocar as coisas no lugar, Pedro Calabres, para te ensinar um pouco de ciência, né? Hélio Couto, física quântica, e Pirula, né? Que é ateu, mas contribui mais com Deus, sendo ele mesmo, até que Deus resgate ele, né? Para ele poder olhar aqueles fósseis, sem muita coisa, que o Rodrigo Silva viaja demais, né? Tá. E aí, aqui tem um texto muito bonito, que ele diz assim, ó, o Om é a semente da realização transcendental. Por cantá-lo em combinação com o processo respiratório, é possível colocar a mente sob controle. Este é o caminho para se mudar o hábito da mente. A mente não se destina a ser morta.
A mente ou os desejos não podem ser parados, mas desenvolver o desejo de existir para a realização espiritual é uma mudança positiva da mente. Como a mente é o pivô para os órgãos sensoriais ativos, caso mudemos a qualidade do nosso pensar, do nosso sentir, do nosso desejar, é natural que a qualidade das ações realizadas pelos sentimentos também mudará. O texto está aqui. Porém, aqui ele já te joga uma coisa mais religiosa. Na Bhagavad Gita, o Om foi aceito como uma representação direta e literal da suprema verdade absoluta. O Bhagavad Gita é um livro hindu muito bom, que todo mundo devia ler, aprender tudo e pesquisar tudo que vocês puderem sobre aquilo. Entendeu? Existem coisas do Raul Seixas, chama Gita, né? Raul Seixas era envolvido com Paulo Coelho. Paulo Coelho é da Ordem de Ram e Paulo Coelho encontrou Jesus. Ele só não pode te falar, porque se ele colocar muito Jesus ali no meio, né, vão crucificar ele. Porque esse mundo é muito cristão. Assim como o espírito que andava com o Chico Xavier chamava o Emmanuel, que é exatamente o nome que Maria teve, que José e Maria foi instruído a dar para Jesus. E nada é por acaso. Tá. Então, todo livro religioso vai te levar para alguma coisa de dentro das coisas dele mesmo. Aqui, o primeiro que é o Om. Eu já vou voltar no que é o Om, né? E aí eu vou terminar esse vídeo também. Mas assim, aqui, em algum momento, ó, ele tem uma pessoa, aqui um ser humano, bem vestido, ele tem rapport. Se você sentar com esse cara, você vai ouvir ele. Em mim, não. Ele provavelmente é sábio, mas ele está sentado em algum lugar. Não sei como que ele está vivendo a vida dele. E aqui está escrito assim, tipo, a Divina Graça é o nome dele, que é muito difícil de dizer. E a Divina Graça, para mim, é Jesus. Mas não foi isso. Divina Graça, mestre, qualquer pessoa para mim é professor nesse planeta. Porque Sócrates foi o mais sábio por assumir que nada sei. Mas quando é que estamos acordados, né? Bom dia, namastê. E eu estou falando disso, não é para vocês acharem que eu estou falando mal desse livro não, tá? Tá. Eu só voltei para você não se perder e achar que eu estou falando mal desta religião. Não, eu estou falando exatamente mal do Edir Macedo, do Valdemiro Santo. Ó, Valdemiro Santiago em Ubatuba, povo de Ubatuba. Aqui em frente à igreja, foi minha primeira igreja, ó, a igreja dele que é em frente à feira. Foi meu primeiro contato grandioso com Deus ali, onde eu tive que levar um pão com mortadela para umas pessoas que estavam precisando, enquanto eles estavam em frente à igreja de porta fechada que só recebe gente para pegar dinheiro. Essa igreja fechou porque o cara não pagou aluguel, Valdemiro Santiago não pagou aluguel, largou lá, deve, tem uma reportagem que fala sobre isso por aí, e já está em outro lugar. Edir Macedo pede para as pessoas deixarem as heranças para a igreja, né? Não, deixa para os seus filhos, tá? Para eles evoluírem as coisas de vocês. Filhos, sigam seus pais na base, na bios, no que eles são, mas seja você. Se seu pai quer... Eu tenho um amigo que quer mandar um beijo para ele, chama Almir Pelais. Ele é um dos caras mais corajosos que eu conheço, porque assim como eu segui o meu caminho, ele lá atrás, alguém da família dele queria que ele fizesse faculdade disso, porque existe isso. E ele bateu o pé e falou, eu quero isso. E hoje ele é feliz. Eu sou feliz. Você é feliz? Ficaria mais feliz se umas pessoas que eu gostaria que voltassem para minha vida passassem por aí. Mas quando é que estamos acordados, né? É sobre perdão, filho. Sabe, tipo, esses dias eu fiquei bravo com o pessoal aí que eu tava ajudando, aí eu achei um computador outro dia, comecei a conversar com todo mundo que mexe em lixo pra, se achar as coisas de computador, trazer pra cá que eu revendia, dava um jeito de fazer coisa, vender mais num preço pra gente ganhar todo mundo junto, né?
E eu vi essas pessoas de longe e fui lá. Quando eu vi, ela escondeu uma cerveja, assim, tipo, não. Só que outro dia ela tava passando por um processo e eu, do meu coração, fui lá e comprei um negócio, bebe aí, fuma aqui, fica bem, vai pra cachoeira, alivia, e ela sabe que o dia dela melhorou, entendeu? E aí o que que acontece? Fiquei uns dias com raiva e mandei todo mundo pra puta que pariu. Só que esses dias o meu coração, ela tava passando, um oi, ó, toma, uma pimentinha pra você, uma parada pra você, vá em paz e não peques mais. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele entregou todo o poder. E ele teve uma vida humana. E lá ele leu um pedaço de Salmos, que diz assim: Pai, meu Pai, por que me abandonastes? Só que ele deve ter lembrado assim, que alguém escreveu na própria Bíblia, que diz assim, que mesmo que meus pais me abandonarem, Deus não me abandonará. E aí naquele último ele disse: perdoa-os, Pai, que eles não sabem o que fazem. O nosso corpo vibra quando você faz Ela tá morta e você sumiu. Por que nos deixou assim, hein? Tudo isso aqui vibra. Lá atrás, ensinaram Caim a toda vez que vê alguém falando, chamar ele de louco, e bater. Aí as pessoas pararam de fazer em público, porque quando elas fazem em público as pessoas tiram um sarro. É só por isso. Mas tem a capacidade de quebrar todas as dores e até suas doenças, se você acreditar. Mas quando é que vamos acordar, né? Bom dia. Namastê.